O Livro dos Espíritos, Princípio Vital. Hoje nós falaremos sobre seres orgânicos e inorgânicos. Fique com a gente. Questão número 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos os corpos, respondem os espíritos superiores. Questão 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Depreende-se daí que há um terceiro elemento na constituição da vida aqui na Terra. Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? A sua ligação com o princípio vital. Respondem os espíritos, o que significa dizer que além da matéria e do espírito entra um terceiro elemento. Questão 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa, respondem os espíritos. E tomamos a liberdade de ler a resposta para podermos comentar com mais profundidade. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos constituintes do universo, mas ele é derivado da matéria elementar primária que compõe toda a criação. Questão 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal. Devido a certas modificações desta, é uma consequência do que os espíritos disseram, ou seja, o princípio da vitalidade é fornecido por uma matéria que sai da matéria universal, não é um princípio independente. Questão 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que se chama aqui de fluido elétrico, fluido magnético. E é o liame entre o espírito que dá vida ao corpo físico. Questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies dos seres vivos. É ele que possibilita os movimentos, é ele que possibilita todas as ações, mas não é ele em si a própria vida. A vida é consequência do uso do espírito, do princípio vital, junto ao corpo físico que lhe pertence. Questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com os órgãos, com a matéria, porque esse agente por si só não produz vida. É necessário a atuação do espírito em cima da matéria que lhe serve de corpo. Questão 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso, dizem os espíritos. Interpretando o assunto, as respostas dos espíritos, o princípio vital, unindo-se corpo e matéria, produz aquilo que nós conhecemos como vida. Finalizamos com isso o assunto, permaneça conosco e se inscreva no canal.